Esferas da Vida. Apoio Cultural. Tijuca Restaurante e Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Saúde Quântica Araraquara. Cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. Esferas da Vida no ar, um olhar sobre a doutrina espírita. E hoje é um dia muito festivo, estamos muito felizes porque finalizaremos a homenagem ao codificador do espiritismo, Allan Kardec. Falaremos da quinta obra, que é a Gênese. Fique aí que o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Ao vivo pela TV Cultura Paulista, ao vivo pelo Facebook da TV Cultura Paulista. E como eu falei, a gente está muito feliz também pela audiência. E eu queria mandar um salve aqui para todas as pessoas que nos enviam a sua cidade. Nós estamos no Brasil inteiro, Esferas da Vida está no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Eu vou mandar um salve para o pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo capital, Bauru, Mogi das Cruzes, Maceió, Alagoas, Matão, Brodowski, Goiôerê, Paraná, Ribeirão Bonito, New Jersey, Estados Unidos, Ibicaraí, Bahia, Paraíba, Minas Gerais, Araxá, Minas Gerais, Contagem, Minas Gerais, Brasília, Recife, enfim. Pessoal, muitíssimo obrigada pela audiência. Nós estamos aqui com os nossos convidados da noite, que são Arthur Valadares, o nosso companheiro, parceiro, expositor espírita, cofundador do NEP, que é o Núcleo de Estudo de Pesquisa do Evangelho Paulo de Tarso. Bem-vindo mais uma vez, Arthur. Obrigado, é uma alegria estar aqui mais uma vez, encerrando aí essa nossa reflexão sobre as obras básicas e a nossa homenagem ao querido codificador. É isso mesmo. E o nosso convidado do dia é o professor Márcio Correia, professor universitário na área de Engenharia Civil da USP, trabalhador espírita de São Carlos e é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Seja muitíssimo bem-vindo, Márcio. Eu agradeço o convite, é uma grande alegria podermos estar aqui juntos para realmente homenagear o grande codificador que foi Allan Kardec. É isso mesmo. E hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, Arthur? A gente vai falar do último livro da codificação, falaremos de milagres, falaremos de profecias, também sobre a criação, né? Começaremos do começo. Então eu queria fazer já a primeira pergunta sobre como o Espiritismo entende a criação do universo, a criação do planeta. Essa é uma pergunta muito interessante e, de certo modo, muito vasta, né? Estamos muito longe ainda de chegar a uma última palavra acerca do assunto, mas o Espiritismo vem ampliar os nossos horizontes, chamando aí em seu auxílio as próprias descobertas da ciência. E Kardec vai ser muito sábio, porque isso é um dos pontos principais, um dos objetivos principais do livro A Gênese. Ele vai nos mostrar que é preciso trabalhar nessas duas frentes para que a gente possa ter uma visão mais abrangente, mais profunda sobre a criação, seja do universo, seja do planeta, seja de nós mesmos. É preciso trabalhar em duas frentes de maneira conjugada, por meio da ciência material, com as suas descobertas, ela que tem o domínio aí, ou ela que estuda o domínio da matéria propriamente dita, e a ciência espiritual, a ciência espírita, que vai nos falar da gênese espiritual, da criação de nós, os seres espirituais, os espíritos, do mundo espiritual e tudo mais. Então, aliando as descobertas dessas duas ciências, nós podemos ter uma visão mais abrangente do que seja a criação, renovando para nós, por exemplo, o entendimento do que está lá escrito no livro Gênesis, que é um referencial aí, lá no capítulo 1, quando Moisés descreve a criação, nos dias, mostrando-nos que aquilo ali é uma alegoria poética, literária, muito bela, que descreve em várias fases, várias etapas do processo de criação, e que agora, com as novas descobertas, tanto da ciência material como da ciência espírita, nós vamos compreendendo melhor, entendendo que aqueles dias representam muitos e muitos milênios de trabalho, em que o Criador, através dos co-criadores, espíritos superiores, vão aos poucos dando forma, matéria, elaborando as várias esferas da vida, enfim.
a obra Gênesis, ela vai trazer para nós essa união entre ciência e revelação para nos dar um entendimento melhor acerca da criação do universo, no patamar em que nós podemos alcançar, no nível de entendimento que a gente pode abarcar, que é ainda muito limitado, que é ainda muito aquém do que de fato é esse processo da criação divina. Mas um dia nós chegaremos lá, na medida em que formos crescendo enquanto indivíduos e coletividade, a gente vai poder ir compreendendo melhor esse processo de criação. Professor Márcio, a gente tem aquela história de que o mundo foi criado em 6 dias, Deus descansou no 7º, enfim, quanto tempo durou a criação? Existe, né? Tem como fazer essa pergunta do planeta, da Terra? Como surgiram as primeiras criações? Qual que é a sua opinião? Veja, a questão da duração do tempo é uma questão que a gente tem que pensar com muito cuidado, porque a maneira como isso é colocado no texto bíblico é uma maneira alegórica, né? Quando se fala em um dia, se pensa num período que pode ser um tempo bastante longo, de acordo com aquilo que foi necessário para que o Pai Celestial, através do exercício das suas leis, as coisas pudessem acontecer de forma natural e no seu devido tempo, né? Então, o que o Espiritismo nos permite hoje é compreender, em respeito a tudo aquilo que a ciência tem nos mostrado, que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, tudo tem a sua naturalidade e tudo tem a sua devida explicação. E é exatamente essa explicação que os professores do plano espiritual, se podemos chamar assim, os mestres que foram utilizados por Jesus para transferir toda essa informação que é a doutrina espírita para o planeta, os mestres então procuraram nos trazer uma informação bastante completa e bastante ampla, lembrando que no universo nós temos 3 princípios. Deus acima de tudo, o Criador de todas as coisas, Espírito e matéria, e que nós só conseguimos compreender todos esses fenômenos se nós pensarmos em tudo em conjunto, e não apenas exclusivamente a matéria, sem o que muitas coisas nós não compreenderíamos, e também não apenas o Espírito. Kardec, na introdução deste livro, desse belíssimo livro que é a Gênesis, ele nos alerta que é preciso pensar a matéria, o espírito e a relação de um sobre o outro para que alguns fenômenos ganhem clareza para a nossa compreensão. Então, este aspecto da doutrina, que é de profundo respeito à ciência, mas lembrando que existe uma ciência espiritual trazida pelos espíritos, cujo objeto não é a matéria física, mas é o princípio espiritual que nós precisamos compreender cada vez melhor. Perfeito. Qual que é a relação entre a ciência material e a ciência espiritual? Existe uma relação? Veja, no fundo tudo é ciência, né? Nós, enquanto seres humanos encarnados, nós temos um certo domínio sobre a ciência material, que tem como objeto muito claro definido a matéria física. Agora, o que a gente entende como ciência espiritual, aquilo que os espíritos trazem para nós, é uma ciência com um objeto diferente. Ela tem o seu método, ela formula a sua teoria, mas o objeto é o princípio espiritual. Então, não se pode confundir uma ciência com a outra na medida em que elas são complementares. Então, por exemplo, quando Kardec começa a observar os primeiros fenômenos, por exemplo, a movimentação das mesas, fato que era muito comum no século XIX, ele percebe claramente o seguinte: não era o caso de tentar reinventar as leis da física, porque as leis da física determinam como é que esse elemento material ele se movimenta, ou esse movimento se altera a partir de uma força que está ali colocada. Mas ele observou que haviam outras causas para o estabelecimento daquele fenômeno, e que aquele fenômeno tinha um caráter inteligente, e partiu do princípio de que um efeito inteligente há necessariamente de ter uma causa inteligente. Ele foi atrás dessa causa e ele só percebeu que é necessário a compreensão através de a identificação de um elemento espiritual que era o produtor, o causador de todos esses fenômenos. A razão é essencial para o espiritismo, Arthur? Sem dúvida, né? Kardec vai, por meio da codificação, criar esse espaço, esse contexto, onde, mais uma vez,
a revelação por meio das religiões ou da religião poderia dialogar com a razão aí por meio da ciência material. Há inclusive um item no Evangelho segundo o Espiritismo chamado Aliança da Ciência e da Religião. Entendendo justamente isso que o Márcio falou, que cada uma delas tem um domínio de análise, enquanto a ciência propriamente dita está mais voltada para a análise do domínio da matéria e, portanto, tem o seu método de experimentação específico. As revelações, o Espiritismo, através da ciência espírita, terá aí o domínio de análise do mundo espiritual, do princípio inteligente, e na conjunção dessas duas, ou aliando essas duas forças, essas duas ferramentas, nós podemos ter uma visão mais abrangente da própria Gênese, como do próprio universo e de nós mesmos. Então, existem aspectos que a ciência material vai trazer, existem explicações que ela vai trazer, existem explicações outras que fogem ao domínio de análise dela, porque os métodos, as ferramentas são outras que a ciência espiritual vai trazer. Então, Kardec vai falar de maneira mais profunda nisso no capítulo 4 do livro, em que ele vai falar desse papel da ciência na Gênese, e ele vai falar no desenvolvimento da ciência espírita, ou ciência espiritual. Nós tivemos aí a mediunidade como esse grande instrumento de experimentação. Assim como o telescópio e o microscópio foram para a ciência material, é a mediunidade esse meio, esse recurso por meio do qual pôde se estabelecer, se consolidar essa ciência espiritual. Então, nós podemos afirmar, professor, que o Espiritismo é uma ciência e ele se apoia na mediunidade para comprovar que ele é uma ciência religiosa? Veja, ele se apoia nos fatos. Se nós observarmos a maneira como o Espiritismo nos chega, Kardec é convidado a observar fatos para os quais não se tinha uma explicação com o domínio da ciência tradicional. A partir desses fatos, ele percebe inteligência por trás daquele fenômeno. Quando ele estabelece um contato com essa inteligência se apresenta através da comunicação e diz: olha, nós somos nada mais daquilo que vocês são, só que nós não temos mais o corpo físico. E a partir daí fica demonstrada a possibilidade de haver uma comunicação entre seres que não têm mais o corpo físico e outros que têm. Então fica estabelecido um instrumento fundamental de trabalho, que é exatamente a mediunidade. Kardec coloca essa comparação que o Arthur muito bem nos lembrou aqui, por exemplo, a questão do microscópio. O microscópio nos permite enxergar o que é muito pequeno. O telescópio nos permite enxergar aquilo que está muito longe. A mediunidade nos permite enxergar e estabelecer contato com o mundo espiritual. É só mais um instrumento que nós precisamos compreender bem e tratar de forma muito racional, muito criteriosa, para que a experimentação seja consequente. Ótimo. A gente também vai falar um pouquinho de milagres, né? Porque a Gênese trabalha, né, os milagres de Deus, de Jesus. E a gente podia começar já falando de Deus. Deus faz milagres? Deus, né? Como que é isso na visão espírita? Kardec vai abordar muito esse assunto nesse livro, a partir do capítulo 13, sobretudo, ele vai falar sobre isso. E a sua reflexão vai estar muito centrada nas características ou atributos do Criador. Então ele vai tomar o Criador como sendo esse referencial. Os seus atributos são o referencial da perfeição absoluta. Então, tudo aquilo que tenda não só a negar, como a simplesmente diminuir um desses atributos, né, diminuir essa perfeição, não está propriamente com a verdade, ou precisa de uma análise mais profunda, mais aprofundada. Então, partindo desse princípio que, sendo o Criador a perfeição absoluta e sendo a sua obra uma obra perfeita, as suas leis perfeitas, seria como que um contrassenso que esse Criador grandioso, que estabeleceu obras perfeitas, uma obra maravilhosa, precisasse, para, de certo modo, demonstrar a sua existência ou o seu poder, negar as próprias leis que ele criou. Então, nessa acepção de milagre, entendido como a derrogação das leis divinas, aquilo que vai para além das leis naturais, Kardec e o Espiritismo vai entender que esse tipo de milagre não existiria, porque seria um contrassenso com a própria perfeição do Criador, que, para demonstrar a sua grandeza, precisaria se contradizer
derrogando as próprias leis sábias e perfeitas que ele criou. Então, nesse sentido, o milagre para o Espiritismo não existiria. Existiria no sentido de algo admirável, de algo grandioso, como vai dizer mesmo Kardec na obra. Se entendermos milagre por algo admirável, então tudo na natureza é milagre, porque a obra do Pai é realmente perfeita, belíssima e grandiosa. Interessantíssimo nosso assunto, nosso bate-papo de hoje. Eu queria que você aí de casa, você que está no Facebook, mandasse perguntas aqui pra gente. Mande suas dúvidas pelo WhatsApp, que a gente vai colocar aqui na faixinha o nosso número. Nós estamos aqui esperando as suas perguntas, as suas dúvidas, e também pelo Facebook. A gente vai agora para aquele momento delicioso, que é o momento Chico Xavier aqui do nosso programa, e a gente já volta com mais Esferas da Vida. O que pensa você, como analisa os chamados milagres da Igreja Católica? Ou seja, o aparecimento, a aparição de Nossa Senhora, Mãe de Cristo, em Lourdes, em Fátima, e no caso de tratar-se de uma materialização espiritual, queria saber se em algumas oportunidades os chamados santos da Igreja Católica têm deixado mensagens através da religião espírita. Nós nos sentimos muito honrados com a pergunta do nosso grande líder de arte no Brasil, que é o nosso querido e festejado Anselmo Duarte. Em nossa infância e na primeira juventude, frequentamos a Igreja Católica com o mesmo respeito com que nos dirigimos hoje a uma reunião espírita cristã. E sempre sentimos, reconhecemos dentro da Igreja Católica prodígios de espiritualidade inimagináveis. Muitas vezes, principalmente nas missas da manhã, quando era possível a comunhão de vibrações espirituais de todos os crentes, numa só faixa de espiritualidade e de fé em Jesus, tivemos oportunidade de ver espíritos santificados que abençoavam as hóstias, e elas se transformavam como se fossem flores de luz que o sacerdote oferecia na mesa da comunhão. Muitas vezes, principalmente do altar daquela que nós veneramos como sendo Nossa Mãe Santíssima, vimos irradiações de luz que alcançavam toda a Assembleia. Do altar consagrado a Santa Teresinha de Lisieux, muitas vezes vi partirem rosas trazidas por criaturas desencarnadas, amigos e amigas católicos da cidade de Pedro Leopoldo, sem que eu pudesse explicar o fenômeno. Tivemos ocasião de, por misericórdia de Deus e com o amparo da comunidade espírita cristã, e sobretudo com a assistência de dois amigos extremamente queridos para nós, um de Uberaba e outro de São Paulo, tivemos oportunidade de visitar pessoalmente a cidade de Lourdes e vimos ali demonstrações extraordinárias de fé. Sentimos a espiritualidade do Evangelho na cidade de Lourdes, como se o cristianismo estivesse renascendo na procissão em toda a sua pureza. Portanto, todos os fenômenos de bondade divina através da Igreja Católica, que nós consideramos como mãe de nossa civilização, eles todos são legítimos, credores de toda a nossa veneração. Nós não estamos separados, os evangélicos reformistas e nem os espíritas cristãos, por diferenças fundamentais,
Os Espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação, mas somos uma família só diante de nosso Senhor Jesus Cristo e que reverenciamos em sua santidade o Papa, em nossos eminentes cardeais no Brasil, protetores da nossa fé. Nós não podemos esquecer isto e amamos a religião tradicional em tudo que ela tem de belo, em tudo que ela tem de divino, embora estejamos pessoalmente na faixa do espiritismo cristão, dentro das conceituações de Allan Kardec, porque a mediunidade nos chamava para esse campo de trabalho que também é profundamente cristão, e para ele, um dia, partimos das nossas atividades na Igreja Católica com a bênção de um sacerdote a quem nós amávamos como se ama a um pai. Paz espera. Borsari Imóveis. Atendimento rápido e personalizado. A Borsari tem as melhores condições. Sua busca começa aqui. Borsari Imóveis. Opinião. Eu acho que é muita gente mesmo. Debate. Pelo amor de Deus, o senhor falar de Neymar aqui, Bruna Marquezine, né? Por quê? Isso aqui é uma isso aqui é sério. Os lances mais inusitados. Entrevistas. Procurando colocar, em prática tudo aquilo que treinamos. E muito bom humor. Você é especialista em caminhão, quase derrubou um já. Rodrigo Viana, José Carlos Madalena e equipe comandam o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. Se você está procurando uma boa desculpa para vir ao Tijuca, achou. É o melhor almoço da cidade. Ué, quer outra? A Happy Hour mais carioca de Araraquara é no Tijuca. E a música de sexta e sábado à noite não é uma boa desculpa? Mas tem ainda de reunir os amigos no fim da tarde, comemorar seja lá o que for, fechar um negócio, né? E tem o bolinho de bacalhau, o chopp em dobro. Quer saber? Desculpa é o que não falta para vir ao Tijuca. Tijuca, o point carioca de Araraquara de dia e de noite. Palácio Pneus, alinhamento, balanceamento, freios, pneus, suspensão e muito mais. Revendedor autorizado Bridgestone, profissionais qualificados e prontos para atender você. Venha fazer a revisão do seu carro no Palácio Pneus. Palácio Pneus, superando suas expectativas. Para quem já está em tratamento, alguns recursos são fundamentais e a gente percebe de fato que o apoio da família é o que mais ajuda, né? Aquilo que faz com que a mulher realmente se sinta amparada e acreditando que ela não está enfrentando tudo isso sozinha, ela tem uma perspectiva de cura muito maior. Graças a Deus eu tive o apoio do meu marido, ele conversou muito comigo, me ajudou muito. Mesmo assim eu fiquei muito nervosa, chorei muito no dia que eu recebi o diagnóstico. No outro dia eu acordei com outro pensamento, já consegui acordar. O apoio do parceiro, dos filhos, é fundamental nesse momento. É importante também que ela busque grupos de apoio que oferecem pacientes que já tiveram, passaram pelo tratamento e hoje estão bem. Também é um recurso muito importante nesse momento. Apoio Social TV Cultura Paulista. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida e hoje a gente conversa sobre milagres, sobre a criação do planeta, do universo. Recebemos aqui no nosso estúdio o professor Márcio Correia, professor universitário na área de Engenharia Civil aqui da USP, e o nosso expositor espírita de sempre, parceiro Arthur Valadares, que está aqui com a gente mais uma vez. E a gente tem algumas perguntas aí do nosso público, de quem está em casa. A Rita de Baté, desde a semana passada, ela vem nos mandando essa pergunta. Ela quer saber se é possível o espírito sair do corpo durante o tempo em que está dormindo, né? Isso sempre acontece com ela e quando ela conta para as pessoas, ela é chamada de louca. Olha lá. Então, tecnicamente,
durante o sono, todos nós saímos do corpo, né? Nós vamos ao mundo espiritual e fazemos as atividades mais diversas, segundo a condição de cada espírito, segundo os interesses, né? Os hábitos cultivados por cada espírito. Mas alguns se recordam disso de uma maneira mais ostensiva, mais clara, se recordam melhor dos sonhos. Nem todos os sonhos são lembranças diretas de experiência no mundo espiritual, mas alguns são. Algumas pessoas têm até essa consciência de se verem fora do corpo, de verem o corpo ali, de se reconhecerem enquanto espíritos, enfim. Então, todas as noites ou durante o sono, nós como que fazemos esse processo de desdobramento, que é já em si um ensaio para o processo do desencarne, da morte. Então, de certo modo, todas as noites a gente morre um pouquinho e volta para o corpo também, porque é o processo natural que acontece durante o sono. Muito interessante. A Rita de Baté não é louca, não é, professor? Não, e veja, tem um aspecto extremamente importante. Como nós dormimos cerca de 8 horas a cada 24, significa que nós passamos 1/3 da nossa vida vivendo no plano espiritual. Então também é uma forma de nós já nos treinarmos para quando voltarmos para a nossa pátria definitiva, né? Então é um período muito importante em que o corpo descansa, mas nós não somos o corpo, nós apenas vestimos o corpo. Então nós estamos vivos, atuantes e podendo aproveitar estes momentos de forma muito útil. Esse tipo de coisa é uma que a gente deve pensar sempre. São momentos muito preciosos para nós aproveitarmos enquanto espíritos. Valendo um adendo aí, daí a importância, por exemplo, antes do sono, de buscarmos a prece, de buscarmos nos preparar para o sono, rogando a espiritualidade amiga que nos ampare, a fim de que possamos aproveitar esse 1/3 da encarnação que vivemos lá no mundo espiritual em estudos, em atividades nobres, né, para que a gente possa também crescer e evoluir durante esse período. Nós temos mais uma pergunta que está relacionada ao tema que fizemos a semana passada sobre céu e inferno. A Vanessa Grifone, ela pergunta: a vida é luta, o céu é trabalhar no bem e o inferno é a inércia? De certo modo é uma boa definição, né? O inferno é essa estagnação da alma, seja pelo motivo que for, quando nós estagnamos, deixamos de progredir por conta de uma mágoa, por conta da preguiça, por conta da indisposição em estudarmos, em crescermos, em vivermos, enfim, a gente pode pensar que temos aí uma boa definição do que seja esse estado de consciência inquieta, esse estado de consciência angustiada por conta da fuga a esse que é um movimento natural da vida, uma lei natural da vida, que é a lei de progresso, de constante renovação, de constante transformação, que é essa figura do céu, da consciência pacificada e edificada no exercício do bem. Mais ou menos como a gente vê no símbolo, no exemplo da água parada e da água em movimento, né? Uma é fonte de adoecimento, a água parada, enquanto a outra é fonte de vida e de renovação. E é interessante observar um outro fato, que é o seguinte: como são estados da alma, não são locais para onde a gente vai, né? Nós podemos ter duas pessoas sentadas uma ao lado da outra. Uma pode se sentir no inferno, enquanto a outra julga que está no céu. Então é uma questão de aproveitamento do espírito, da experiência que ele possui. Daí nós buscarmos nos conscientizar de que é possível chegar ao céu em qualquer instante, em qualquer lugar. Não é geográfico. Não é geográfico, né? De forma alguma. O Arthur começou contando um pouco para a gente, professor, sobre milagres, né? Se Deus faz ou não milagres. E Jesus? Os milagres que Jesus fez aqui na Terra enquanto reencarnado, como que o Espiritismo enxerga? Veja, de uma maneira geral, o Espiritismo não entende nada como sobrenatural. As coisas todas são naturais, tem algumas que nós já compreendemos e outras que ainda em um outro instante iremos compreender, mas são todas naturais. Nesse sentido, se nós pegarmos o conceito teológico de que o milagre seria a derrogação da lei, como o Arthur falou, então nesse sentido não se entende a existência do milagre. Mas o milagre visto como uma coisa extraordinária, excepcional, ou que produz grandes benefícios, por exemplo, muitas vezes nós falamos assim: nossa, a medicina está produzindo milagres. Mas como feitos notáveis, coisas muito importantes, grandes benefícios trazidos para a humanidade. Então Jesus fez inúmeros milagres nesse sentido.
um homem superior, aquele que chegou à condição máxima de perfeição, a que nós aqui na Terra podemos entender e almejar, ele no domínio de uma ciência muito além daquela que hoje nós já conseguimos chegar, ele podia fazer feitos notáveis, e fez. Então, as suas curas, algumas inclusive instantâneas, como a mulher hemorrágica que simplesmente tocou a sua veste e foi instantaneamente curada, uma ação psíquica maravilhosa a partir da fonte inesgotável de amor que brota do coração de Jesus, ou então fatos encantadores como Jesus acalmando os ventos ou caminhando sobre as águas. Então são fatos assim que mostram a capacidade fenomenal do nosso governador do planeta, o Jesus, a quem nós devemos tanto por todo esse amor, a dedicação e de estar cuidando de todos nós com tanto carinho. Então, na realidade, são fenômenos naturais que já existem no sistema, que nós ainda não temos capacidade de apreender ou de aprender e de praticar esse tipo de fenômeno. Não somos tão evoluídos, é isso? Ao nível em que Jesus fazia, sem dúvida não, mas não devemos esquecer que ele mesmo nos diz: tudo que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. Então ele deixou uma senda do progresso aberta para que nós, enquanto humanidade, busquemos melhorar as nossas possibilidades através do estudo, mas sobretudo através do desenvolvimento moral. Né? Que é o que vai nos posicionar numa condição de efetivamente dominarmos todo esse conteúdo que Jesus mostrou que é possível. Voltando a falar um pouquinho, né, continuando a falar dos milagres de Jesus, falar um pouquinho da ressurreição de Lázaro, até da ressurreição de Jesus, como que o Espiritismo enxerga, Arthur? Como o Márcio bem disse, né, para o Espiritismo tudo se enquadra dentro daquilo que chamamos de leis naturais. Né? O sobrenatural nada mais é do que uma representação daquilo que ainda não conseguimos entender, mas que com o transcurso do tempo, o desenvolvimento da ciência, nós vamos passando a compreender. E os milagres de Jesus se enquadram, todos eles, dentro dessa condição, e com a ressurreição não é diferente, né? No caso de Lázaro, aquilo que o Espiritismo vai enxergar é que Lázaro não estava propriamente morto, como se pensa. Ele estava passando por um processo cataléptico que dava aquela aparência da morte, mas que, se estivesse de fato morto, não seria possível esse retorno ao corpo, esse retorno à vida física, a não ser numa futura encarnação. Então, o Cristo, com a sua capacidade muito superior à nossa, de entendimento da própria situação de Lázaro, com o seu poder magnético, traz de volta Lázaro à vida e traz com isso também uma grande lição simbólica da sua própria mensagem, da própria atuação do Cristo e do Evangelho na vida humana. Emmanuel, por exemplo, o benfeitor de Chico, quando vai comentar essa passagem de Jesus, diz que ali está simbolizada a ação do Evangelho, tirando-nos como que da morte, isto é, tirando-nos como que dessa incompreensão acerca da verdadeira dimensão do que é a vida. A partir do contato com o Evangelho, a gente vai vindo de fato a uma vida cada vez mais plena, uma vida cada vez mais abrangente. Vamos nos tornando mais vivos daquela vida em abundância que Jesus prometeu nos trazer. Então é mais ou menos isso que está ali representado naquele ato de Jesus, considerando que Lázaro não estava propriamente morto, no sentido dessa expressão. E a ressurreição do Cristo a entendemos também nesse sentido. O Cristo retorna após a crucificação, não mais na condição do corpo físico, retorna em espírito, apresentando-se aos discípulos, um fenômeno aí de materialização, dando continuidade, preparando-os para a continuidade da obra que haveria de prosseguir após a sua partida ou retorno para o mundo espiritual. Então é mais ou menos nesse sentido que vamos entender. Então Jesus retorna em espírito. Em espírito e segue conosco em espírito, embora não visível, mas é possível que o possamos sentir, como ele mesmo prometeu, estarei convosco até a consumação dos séculos. Professor, e sobre as curas que Jesus fazia, que a gente chama de milagre pelo efeito, né, máximo, né, que a gente ainda não conseguiu chegar nesse momento, para algumas pessoas os milagres aconteciam, elas eram curadas, outras pessoas não eram curadas. Como que a gente pode enxergar aqui? Por quê? Veja, tem um dos aspectos extremamente importantes que é a questão da fé.
é a questão de você acreditar, então você se coloca numa disposição psicológica adequada para receber aquele benefício. Por exemplo, Jesus, em alguns instantes, por exemplo, a mulher hemorrágica que nós estamos falando há pouco, ela pensava consigo, se eu ao menos lhe tocar a veste, eu serei curada. Portanto, ela tinha a perfeita compreensão disso, ela tinha a certeza de que ali estava a possibilidade da cura. Então, quando ela toca Jesus e Jesus diz, alguém me tocou, de mim saiu virtude, então estabelece exatamente uma corrente energética e Jesus então doa àquela que sabia, que estava com a sua fé profundamente enraizada de que ali estava alguém que poderia lhe trazer benefícios. Então a fé é um dos aspectos importantes. Um outro aspecto importante é a questão do merecimento e a oportunidade. Muitas vezes nós desejamos intensamente nos curarmos de algum problema físico, mas às vezes aquele problema físico é exatamente o aguilhão que nós precisamos para vencermos outros problemas de natureza espiritual. E muitas vezes também nós não merecemos aquele tipo de cura, né? Quantas vezes nós desejamos, mas o nosso desejo não pode ser realizado porque o merecimento não está junto de nós, né? São provas e expiações para lapidar o espírito e para a gente evoluindo dia a dia. Exatamente. Aliás, nós estamos num planeta, ainda, né? Estamos num planeta de provas e expiações. Então, o que devemos esperar aqui? Expiações e provas, mas, sobretudo, o apoio fundamental do Cristo, através do seu Evangelho, para que nós possamos compreender os benefícios que essas provas e essas expiações podem nos trazer no sentido do nosso progresso, da nossa evolução espiritual. A Miriam, aqui da cidade de Araraquara, ela quer saber por que ao conhecer uma pessoa, às vezes sentimos grande alegria, mas às vezes sentimos algo de muito ruim. É o fluido, tem a ver com outras vidas? O que a gente pode passar para a Miriam aqui de Araraquara? Bom, pode ser tudo isso, né? Muitas vezes, como nós vivemos várias vidas e nós temos inúmeros encontros ao longo dessas vidas, às vezes nós podemos estar reencontrando uma pessoa com a qual já convivemos. Isso nos traz naturalmente um benefício. Há também pessoas com quem nós temos uma natural afinidade de pensamento, uma afinidade vibratória. Isso também nos traz um bem-estar. Então, todas essas coisas podem acontecer. Nós também não podemos ficar fantasiando, né? Ah, eu tive bem-estar diante de uma pessoa. Ah, certamente vivi com ela em alguma existência. Não, pode ter acontecido, mas não necessariamente aconteceu. Agora voltando aqui para a nossa Gênese, para o nosso livro, Arthur, e as predições e as profecias do Evangelho? É possível prever o futuro? Porque aqui bem na capa da Gênese, deixa eu buscar aqui, está bem claro que os milagres e as previsões segundo o Espiritismo, a gente consegue prever o futuro? Isso é bastante relativo. Kardec vai dedicar um capítulo inteiro a essa análise que ele chama de teoria da presciência, nos dizendo que essa possibilidade de entrever o futuro, ela vai se abrindo à alma na medida em que a alma vai galgando os degraus da evolução, como alguém que subindo uma montanha pudesse enxergar bem mais à frente do que aquele que segue, por exemplo, pelo vale. O Criador onisciente, para ele não existe sequer essa divisão entre passado, presente e futuro. Para ele é a eternidade. Então, Deus sabe de tudo. E à medida que a alma se aproxima dele, ela consegue entrever um pouco mais esses horizontes do futuro. No caso do Cristo, por exemplo, com a sua grandeza espiritual, pelo patamar a que já atingiu, por isso ele conseguia avançar mais no tempo e, de certo modo, trazer para nós algumas figuras, algumas orientações quanto ao futuro da humanidade, quanto ao programa estabelecido aí pelo Criador para o nosso processo educativo e evolutivo no orbe terrestre. Por favor, professor. Nós nos lembramos de um livro do Hermínio Miranda, se não me falha a Memória e o Tempo, que se chama, onde ele coloca uma tese muito interessante. Ele diz que o tempo é apenas um lugar. E este lugar, dependendo da nossa capacidade, da nossa evolução, nós podemos chegar a este lugar. E chegando a esse lugar, a gente pode ter a visão do que vai acontecer e também daquilo que aconteceu. Sempre, claro, dependendo das condições evolutivas da criatura.
né? Então alguém como Jesus certamente conseguiu. Com certeza, muito bem, o nosso papo está muito bom e agora eu vou lembrar, né, vocês aí de Caibar Schutel, que também é um nome muitíssimo respeitado no meio espírita e teve uma belíssima história bem pertinho aqui da gente, em Matão. Ele fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza. No mesmo ano, né, em 1905, ele fundou o jornal O Clarim. O jornal O Clarim até hoje sendo divulgado de forma ininterrupta, ecoando os ensinamentos espíritas para todos aqueles que desejam aprender, né, e ouvir um pouquinho mais do espiritismo. Fundou também a Revista Internacional de Espiritismo, que tem grande importância, divulgando matérias e assuntos relevantes no meio espírita. Então, se você quer saber um pouquinho mais, estudar o espiritismo, entre no site www.oclarim.com.br. Você pode assinar essas duas edições ou no 16 3382 1066 televendas, e eles também têm o WhatsApp, que é 16 992 70 6575. Que beleza, hein? A gente vai para um pequeno intervalo, mas antes, mande a sua pergunta pelo Facebook da TV Cultura Paulista ou pelo nosso WhatsApp, que nós estaremos respondendo agora no comecinho do terceiro bloco. Fique aí, que o Esferas da Vida volta já. Paz e espera. Dicas Conexão Saúde. Dr. Rafael Biazotti, a Larissa de Baté, com 30 anos, tem percebido que está caindo muito cabelo durante o banho. O que ela pode fazer? Lavar menos o cabelo, escovar menos? Conta pra gente. Larissa, você tocou num ponto muito importante. Eu tenho certeza que muitas mulheres estão nos ouvindo e se preocupam com isso também. A gente percebe a nossa queda principalmente durante o banho, ou principalmente quando a gente vai escovar os cabelos. Isso não significa que o seu cabelo está piorando, ou que o seu cabelo vai ficar mais fino, ou você está tendo uma queda importante. Muitas vezes a gente perde até 100 fios por dia. Então pode ser simplesmente uma queda natural do cabelo. O importante é você observar. Olha, eu tenho perdido de forma longa, uma quantidade grande, aí vale a pena procurar um especialista e conversar sobre o seu cabelo. Mas não, você não deve lavar menos ou escovar menos o seu cabelo. Pode fazer de forma natural, mas se você perceber essa queda maior e a piora da qualidade do seu cabelo, vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso. Dicas Conexão Saúde. Desperte suas emoções com Mazotti. Clássico, moderno, casual, contemporâneo. A Mazotti tem o que você deseja para deixar sua casa ainda mais linda. 1000 qualidades cabem no Mazotti. Excelência, beleza, requinte, conforto. Visite nosso showroom em São Carlos. Aproveite as promoções e realize o seu sonho de ter um Mazotti. Mazotti, objeto de estima. Ágil. Imparcial. A notícia como ponto de informação. Jornalista experiente e com credibilidade. De segunda a sexta, às 18h45. Painel Paulista. Paz e espera. De volta ao Esferas da Vida, e a gente conversa hoje com o professor Márcio Correia da USP, com Arthur Valadares, também de São Carlos. É da USP também que você estuda, Arthur? Fazendo doutorado. Fazendo doutorado na USP em quê? Só para Engenharia Mecânica. Engenharia Mecânica. 2 engenheiros aqui com a gente, batendo esse super papo sobre a criação do universo, dos planetas. Olha que maravilha. E a gente tem uma pergunta da Mireia aqui de Araraquara que bateu um pouco com a minha pauta. A gente conversaria um pouquinho sobre o que significa a expressão "os tempos são chegados". E a Mireia perguntou, na visão do Espiritismo, existirá o fim do planeta Terra? Como se processa a transição planetária?
Já estamos nesse processo? Tem muita dúvida, né? O planeta vai acabar, 2000, né? A gente já teve esses problemas de fim de mundo, né, professor? Veja, várias pessoas previram o fim do mundo, né? E ficaram depois numa condição muito esquisita, porque esse fim do mundo que eles previram não aconteceu, né? O que Kardec fala exatamente nessa obra é que o que acontecerá é o fim do mundo moral, né? Nós estamos numa grande transformação, mas a casa está sendo arrumada, a reforma está sendo feita, e depois que a casa estiver totalmente pronta e reformada, não faz sentido você derrubá-la. Posso falar isso até mesmo como engenheiro, porque trabalho com isso, né? Depois que você faz todo o projeto, que você faz todo o seu desenvolvimento, não faz sentido destruir a casa. Então a casa está sendo arrumada exatamente para que os mansos e os pacíficos, como Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, possam aproveitar um ambiente renovado. Não mais o de provas e expiações, mas o tempo da regeneração. Estamos a todo vapor no processo de transição. Transição moral e não material, é isso? Nós estamos numa evolução, o planeta também evolui fisicamente, mas a grande evolução é a evolução moral. Este mundo, esta forma de organizar a vida está sofrendo uma enorme transformação. Este mundo antigo vai ficar apenas nos livros da história. Nós estamos entrando numa época de mais fraternidade, de mais compreensão, de mais harmonia em relação à proposta que o Cristo faz para todos nós. Então a expressão os tempos são chegados, é o tempo da regeneração, é isso, Arthur? Os tempos dessa grande mudança, né? Que a Terra um dia deixará de existir, isso é um fato. Tudo na matéria está destinado a passar pelo processo de destruição e transformação. Mas quando se fala no contexto do Evangelho, ou da doutrina espírita, em os tempos são chegados, ou o fim dos tempos, nós estamos se referindo ao final desse ciclo, né, ou ao final desses ciclos, que agora a gente está no final, num processo como esse, deixando a condição de um mundo de provas e expiações e adentrando gradativamente nessa condição de um mundo regenerado, que é como, por exemplo, a transição de uma estação. Não é algo que se dá da noite para o dia, né? A transição de uma estação para outra é um processo gradual, em que uma vai se findando e a outra vai se iniciando, como também da noite para o dia ou do dia para a noite. Então a gente está nesses tempos chegados, que não são um momento específico, um momento delimitado, mas que são um período mais propriamente dito, que pode ser maior ou menor, segundo o arbítrio humano, das coletividades humanas, mas que vai marcar esse início de um novo tempo. Então se representamos aqui o final de um tempo, representamos também o início de um outro tempo, de novos tempos. A nova geração que Kardec fala em A Gênese é essa geração regenerada? Nesse último capítulo ele vai falar sobretudo desses espíritos já mais conscientes, espíritos que já vêm mais preparados para nos ajudar na consolidação desses novos tempos. Mas é importante que se frise, né? Esse processo de transição não será um processo feito apenas por esses espíritos mais adiantados, que vem nos ajudar. É um processo, sobretudo, que compete a todos nós. Só um parêntese. Esses espíritos que vêm nos ajudar, eles vêm do mundo espiritual, eles reencarnam para nos ajudar por meio do exemplo, mas eles são aqui do planeta Terra ou são de outros planetas? Alguns aqui do planeta, outros de outros planetas, né? Nós temos informações, por exemplo, na obra de Ivone Pereira, de espíritos no campo da arte que viriam de outros planetas, conduzidos aí, por exemplo, por Victor Hugo, para dar um impulso de espiritualização na arte. Então, espíritos mais adiantados, tanto da própria Terra, como também de outros orbes, que vêm estar conosco, no sentido de dar um impulso à evolução, mas lembrando, esse é um trabalho que compete sobretudo a nós também, humanidade terrestre, os que aqui estamos, porque todos somos convidados a buscar essa mansuetude, essa pacificação interior, para que ajudemos esses espíritos, como ao Cristo, a construir de fato esses novos tempos na humanidade. Então essa nova geração é sobretudo, não no sentido apenas do corpo em si, né? Não só os que estão hoje jovens, mas aqueles que se fazem espíritos renovados, se fazem espíritos mais aperfeiçoados, mais harmonizados com as leis divinas do bem, do amor, da fraternidade. Quais são os valores dessa nova geração, professor? Os principais que a gente pode
buscar para estar nessa nova geração? Kardec fala na Gênesis uma coisa muito interessante. Quando ele fala dessa nova geração, ele fala de algumas características. Ele fala, por exemplo, assim: em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Um espírito mais voltado à compreensão da existência de Deus, um espírito que sente no fundo do seu coração a bondade, todo o trabalho de envolvimento do Cristo em relação ao nosso planeta, alguém que vem no sentido de colaborar e sente realmente que quando Jesus nos ensinou a oração, quando Jesus fala Pai Nosso, não é apenas para que nós possamos nos ligar ao Pai, isso é fundamental e o mais importante, mas também para que nós possamos nos sentir irmãos de todos da humanidade. Então, estes espíritos estão chegando, graças a Deus, para a grande renovação do nosso mundo. Portanto, nós devemos manter muita esperança. Há uma figura muito interessante colocada em todo esse livro, né, lembrando as palavras de Jesus: nós estamos vivendo as dores do parto. As dores do parto são momentos de grande agonia para uma mulher, né? Para toda a família que acompanha o processo, mas depois vem a criança renovada, cheia de esperança, trazendo alegria para toda a família. Essa criança está nascendo para toda a humanidade. Olha que lindo, que lindo. E o que podemos esperar, então, em relação ao futuro da humanidade? Toda essa evolução, as crianças cada vez mais evoluídas, e a gente já percebe isso. A gente vê pela internet algumas crianças que defendem os animais, sem os pais a educarem, que defendem até alimentação mais vegana, vegetariana. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, Arthur, mas a gente já está percebendo, né, o nascimento de crianças mais voltadas, mais humanas, né, para valores humanitários. E mais conscientes com as questões espirituais, mais interessadas nas questões espirituais, com maiores valores morais, mais inclinadas para o bem, como o Márcio trouxe aqui. Então, assim, essa previsão quanto ao futuro, esse prognóstico, esse panorama quanto ao futuro é dos mais promissores, né? Essa obra ajuda-nos a entender melhor que todos estamos inseridos num grande projeto de amor, um grande projeto educativo. Falávamos sobre a Gênese, a criação do planeta. Esse Espírito, a quem nós amamos e chamamos por Cristo, está conosco, está trabalhando nesse projeto há mais ou menos cerca de 4 bilhões e meio de anos, porque informa-nos o Espiritismo que ele estava lá no processo de formação desse planeta. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, preparando essa casa, essa escola para nos receber, e desde então, em todos os tempos, nos alimentando com as revelações, com o conhecimento espiritual que fosse adequado a cada momento e a cada cultura, e seguirá sempre conosco, governando e conduzindo essa grande nau que é o planeta Terra. Então, Cristo está no leme e espera de nós, os pequeninos marujos, que façamos cada um a nossa parte no posto de trabalho em que fomos colocados, a fim de que a nau Terra possa, enfim, aportar nesse porto do amor, da paz e da fraternidade, que será esse futuro promissor que nos aguarda certamente. Para a gente finalizar, eu tenho uma pergunta aqui, professor, da Luciana Trevisan, de São Carlos, que ela quer saber o que vocês acham sobre o momento que a sociedade brasileira está vivendo. Jesus está no leme, como o Arthur acabou de falar, por conta da divergência de opiniões por conta da política. Né, ela escreve bem isso. A gente realmente está passando por um momento conturbado, né, de polarização política. Como que o Espiritismo enxerga, professor? Veja, nós sabemos que todas as nações têm espíritos muito evoluídos que foram destacados por Jesus para a sua condução. No caso do Brasil, nós temos Ismael, que é um anjo, que tem acompanhado toda a evolução da nossa nação. No nosso crescimento, foi-nos dado, no momento em que atingimos a condição de sermos uma república, foi-nos dado mais liberdade para que nós mesmos aprendêssemos a nos organizar melhor e a vivermos de uma forma mais fraterna. Jesus nos abastece dessas informações. Ismael está constantemente trazendo para todos nós brasileiros, sejam aqueles que estão nos grandes gabinetes, por exemplo, de Brasília, como cada um de nós, a nossa vida simples, humilde, que nós possamos absorver
essas noções de construção do país, realmente, que o Brasil precisa ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo, como Jesus assim determinou. Então, nesse sentido, nós não podemos esquecer o chamamento que ele nos faz e o compromisso que nós precisamos assumir no momento em que conhecemos pelo menos um pouco do Evangelho, onde ele nos pergunta: que fazeis de especial? Então, dentro do quadro da nossa pequena influência, aquilo que pudermos realizar, que realizemos um pouquinho no sentido de colaborar com esta obra fantástica, essa obra maravilhosa que é de transformação do mundo em geral e em especial dessa nação que nos abriga como mãe. Nós não podemos deixar a responsabilidade somente em uma única pessoa. Não, certo, é uma Arthur? construção coletiva, né? E o próprio Evangelho, a doutrina espírita, como a própria natureza, vão nos ajudar a enxergar toda crise, todo momento difícil, na verdade, como uma grande oportunidade, como um momento que prenuncia uma grande transformação e um aperfeiçoamento. É assim com o inverno, que é seguido pela primavera. Então, após o momento difícil do inverno, vêm as flores, vêm os frutos, nova cor, novo sabor. Após a cruz do Cristo, vem a ressurreição, uma vida nova, uma vida transformada, uma vida aperfeiçoada. Então, toda crise, todo momento difícil, seja para indivíduos, seja para coletividades, prenunciam aí uma oportunidade de crescimento, de transformação, e não será diferente com a nossa nação, nem com o planeta de um modo geral. Temos que ter esperança e trabalhar junto com os nossos governantes, certo, professor? Sem dúvida. E no sentido de que é preciso sempre ampliar as noções e a prática da fraternidade real. Nós estamos no momento, como você falou, no momento difícil da nossa vida republicana, mas é o prenúncio de uma transformação. Depois de um entrechoque de eleições num clima tão difícil que nós vivemos, nós podemos agora construir o equilíbrio. E a base disso, certamente, não está nas cartilhas políticas. A base de tudo isso está no ismo mais importante que nós devemos buscar, que é o cristianismo, né? Sobretudo amparado pela compreensão que o Espiritismo nos oferece. Se nós buscarmos aí, certamente teremos um roteiro muito seguro. Muitíssimo obrigada. Infelizmente, o nosso bate-papo acaba por aqui. Gostaria de agradecer ao professor Márcio Correia. Espero tê-lo aqui sempre de volta no programa, professor. E eu faço um agradecimento especial para você, Arthur Valadares, que esteve com a gente nesses 5 programas do especial, né, em homenagem a Allan Kardec, que fez aniversário em outubro. E a gente fez esse propósito de estudar as 5 obras e a gente estudou as 5 obras de Allan Kardec. Certo, Arthur? Certo, eu que agradeço pela oportunidade, foi uma alegria. Espero que esteja ficado em uma mensagem, uma visão geral dessa obra grandiosa que o nosso querido codificador nos deixou. É isso mesmo. E você estará com a gente todo Sem mês, dúvida. certo, Arthur? Sem dúvida. E eu vou puxar o professor de São Carlos aqui com a gente também, com certeza. O Esferas da Vida fica por aqui, porém toda terça-feira estaremos ao vivo às 10h30 da noite com mais assuntos espíritas, esclarecendo aí, dando um sentido para todas as nossas vidas. Muitíssimo obrigada, a gente fica por aqui. Um beijo e até a semana que vem. No meio triste de cadaverinas, acha-se apenas ruínas sobre ruínas, como Esferas da Vida. Apoio Cultural. Tijuca Restaurante e Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Saúde Quântica Araraquara, cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini.